Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E ontem nós tivemos o Ibov limpando aquela região de sombras que ele estava trabalhando e fechando na máxima do dia ali no 127 mil pontos. Então é uma informação importante, né? Nós sabemos que essas regiões de resistência, de topo, o índice costuma brigar bastante e fazer falsos rompimentos, mas até o momento aquela tendência de alta dos 60 minutos permanece. Tivemos um rompimento ontem e ele ficou ali trabalhando na máxima no final do dia. Não foi um dia tão significativo, mas é uma indicação para cima do mercado. Ou seja, ele ainda não está querendo perder o fundo e não adianta querer se antecipar. Só vamos operar vendidos se ele realmente começar a fazer pivôs de baixa nos 60 minutos. Já o dólar se livrou da região dos 5.500 que ele estava e foi em direção aos 5.400. Não chegou lá, mas fechou 5.430, foi um dia de baixa importante, porque aquela foi uma região onde ele estava lá uns 2-3 dias brigando, e agora indica que ele quer realmente ir para os 5.400, talvez até os 5.300. Então, para os compradores, tem que aguardar um sinal, e enquanto ele não marcar um fundo, pode até fazer day trades de venda. Fiz um day tradezinho de venda ontem, maroto, mas nada de swing trade de venda, tá? A tendência macro ainda é de alta, ele está buscando uma zona de suporte. O mercado internacional está meio parado, meio de lado, não aconteceu muita coisa, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Ontem nós tivemos o Powell no Senado, hoje ele vai no Congresso, então quando ele fala, sempre tem aí alguma expectativa, né? E ele está meio que deixando escapar que não vai ter como fugir do corte de juros, né? A questão na bolsa de apostas, para a próxima reunião agora desse mês de julho, ainda está baixo as apostas de corte de juros, mas para setembro está alto, e o maior indicador são dois cortes, né? Um em setembro e outro em dezembro, até porque em novembro nós temos a eleição, tem uma reunião em novembro, mas provavelmente não faça nada em novembro exatamente por conta da eleição. Então por isso que o mercado está apostando aí em dois cortes. Mas o que parece é que realmente vamos começar uma temporada de cortes, e porque algumas informações aí do mercado de trabalho começam a preocupar, tá bom? Falamos sobre isso no vídeo do fim de semana. Com relação à notícia, a notícia realmente importante é amanhã. Amanhã sai o índice de inflação dos Estados Unidos, e aí nós vamos ver o que realmente acontece, tá? Então o mercado está meio em compasso de espera, provavelmente esperando esse índice de inflação que vai aparecer amanhã, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, você já deixa o seu like e se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, para curtir a live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, tem o link na descrição do vídeo aqui. Então, olhando o mapa de calor aqui da Europa não, né, do mundo, nós vemos que não tem muitos movimentos significativos, né? A China deu aqui uma esverdeada, o Brasil também, né? Porque o dólar foi para baixo e o Ibov foi para cima. No SP 500, nada significativo, a Microsoft fazendo uma correçãozinha, mas a Nvidia começando a dar as caras, né? Ainda não testou topo. Agora o que chama atenção é essa alta da Tesla, né? Então a Tesla já estava numa região de topo, ali nos $250, e continua subindo. Ontem subiu mais quase 4%, já está no $262, então parece que está querendo ir lá para aquela próxima resistência dos entre 280 e $300, né? Impressionante como ela pegou força. Já falando dos gráficos, o VIX continua aqui na mesma região, tudo calminho. Os juros de 10 anos também, olha só, continua aqui no seu zigue-zague de baixo, está com toda a cara que deu só uma parada para respirar e deve cair mais. Os juros na Europa também ontem abriu com gap de alta e voltou aqui, então isso daqui ainda tem essa configuração aqui de ombro, cabeça, ombro, né? Obviamente precisa perder esse fundo para começar a cair.
Agora, essa indicação de corte de juros dos Estados Unidos ajuda também o Banco Central Europeu a cortar juros, né? Reino Unido também juros para baixo e Japão continua na mesma. Então, indo para o SP500, turma, eu coloquei até o volume aqui, não é uma coisa que a gente acompanha muito, mas nesse momento nós estamos tendo uma contração de volume bem significativa, né? Você vê que nos momentos em que entra volatilidade, entra bastante volume, né? Então, isso daqui é só uma informação complementar. Então, você vê que quando ele começa a marcar fundo, você vê que o volume aumenta, né? E aí depois ele dá uma acalmada, você vê aqui, ó, o volume baixo, então ele fica meio lateralizado. Aqui é a mesma coisa, nós fizemos essa correção, e aí quando marca fundo, nós temos aqui uma entrada de volume, que é o pessoal montando as suas posições. E agora, olha, nós estamos novamente aqui numa queda de volume, olha só, bem baixo, né, em relação ao histórico de volume. E nós estamos aqui com candles apertadinhos, né? Então, isso significa o quê? Isso significa que o mercado está esperando o próximo movimento, né? Pode ser um movimento de correção? Pode, mas geralmente é para cima e vamos aguardar isso daí acontecer, tá? Então, enquanto isso daqui não acontece, deixa eu tirar esse volume daqui. Enquanto isso não acontece, você tem que ir operando com calma, né? Então, olha só, os candles bem apertadinhos, não dá para fazer muita coisa. Então, aqui, olha, nós temos hoje o Jerome Powell, que vai falar aqui às 2 horas, que é às 11 horas do horário do Brasil, então fuso de 3 horas, e o mais importante aqui é amanhã, olha só, dia 11 nós temos aqui Core Inflation, o CPI, né? Então essa daqui que é a grande expectativa do mercado. Olhando aqui a Nasdaq, é a mesma coisa, né? Então ontem é um dia de doji, hoje tentando um pouco para cima, mas nada demais. Dow Jones continua parado, Russell 2000 também continua parado. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, fez uma barra de baixa aqui ontem, né? E agora, ou seja, continua nesse mesmo caminho, né? Então isso daqui pode acionar a qualquer momento ou pode se segurar. O Reino Unido fez um dia de baixa ontem, mas ainda está dentro da consolidação. E a França também está dentro dessa consolidação e veio testar fundo ontem com um dia de baixa aqui, né? A coisa ainda está complicada lá na França. Já o Nikkei, ontem teve um dia de alta espetacular e hoje também aqui rompendo o topo mais uma vez, né? Novo topo histórico para o Japão. A China continua amassada aqui nessa última retração de Fibonacci, os mercados emergentes vindo testar aqui, olha o topo, então se fizer esse pivô de alta aqui é bem importante para mercados emergentes. O nosso EWZ ontem fez um movimento importante aqui, né, com essa queda do dólar e alta do índice, então agora temos duas alternativas, né? Uma é ele vir testar essa linha de tendência aqui, que deve chegar aqui perto dos 30, 31, mas nós temos aqui no meio do caminho uma resistência um pouco abaixo dos 30, né? Então ele pode fazer esse movimento aqui. Olhando aqui as commodities, nós temos o petróleo fazendo uma correção, num zigue-zague de alta, mas continua aqui na mesma região. Minério de ferro corrigindo também, então isso daqui é ruim para a Vale. O ouro continua aqui, olha só, ontem eu falei, né, que ele não podia perder esse fundo. Ele está se segurando, se ele conseguir escalar essa barra e romper essa região, significa que tem mais compra no ouro, tá? Indo para as moedas, o DXY marcou um fundo aqui, então tá claro, esse 1, 2, 3, né, deve continuar aqui nessa região. O Bitcoin, olha só, tá dando a entrada aqui do falso rompimento, né? Na verdade, já deu. Então, assim, é um stop pesado, né? Porque nós estamos falando aqui uma entrada 58, 59 mil dólares com um stop aqui nos 53 mil dólares. Então, é um stop de 5 mil dólares. Só que você não pode olhar dessa forma, né? Você tem que olhar aqui o risco-retorno, né? Então, o risco-retorno aqui faz sentido e esse negócio, inclusive, pode romper. O Ethereum, a mesma coisa aqui também acionou, né? Essa compra aqui de fundo, no caso não é falso rompimento, é uma compra de fundo. Então, da última vez que ele fez isso, ele acabou fazendo um movimento desse, né? Então, faz sentido esse trade. E então eu falei da Tesla no começo, né? Então eu falei inclusive que eu ia vender a Tesla e ontem eu estopei essa minha venda, tá? Então a gente fala aqui quando acontecem as coisas legais, né? Mas quando dá errado também tem que falar. Então agora ele está aqui
nesta região aqui, que é uma região de bastante briga, né? Perto dos 270 dólares, né? E depois tem aqui os 300. Então, se ele se livrar aqui desses 270, ele pode ir lá para os 300. E aí agora, olha só, ele estava derivando aqui, né? Então, eu vou colocar nos 60 minutos para mostrar a venda, mas olha, ontem com esse candle aqui não dava para segurar, né? Porque esse negócio aqui pode explodir a qualquer momento. Ele fez um candle de força, então encerrei a minha operação. Dentro do planejamento de risco não teve problema nenhum, ou seja, olha, ele estava derivando aqui, né? Eu fiz a venda aqui nesta região e aí ele continuou subindo, então tive que estopar a posição, tá bom? Isso aqui faz parte, a Tesla tá forte, em algum momento ela deve dar outra venda, não tem problema nenhum. E a Nvidia, que nós estávamos falando aqui, vou colocar no gráfico diário, né? Que ontem ela teve um dia de alta, então ela acionou aqui essa compra que nós tínhamos falado desse pivô, né? Ela fez essa correção. Ela fez essa correção aqui, veio, se segurou e fez o pivô de alta aqui. Então ontem acionou a compra, esse negócio deve testar topo e deve continuar para cima, né? Vamos agora olhar o Brasil. Olha, o DI também fez mais um dia de baixa, mas continua se segurando aqui acima desse suporte, né? Então, assim como o dólar, mas o dólar fez uma queda mais importante que o DI. Olhando aqui o índice, olha só, nós estávamos nessa situação aqui, onde tinha esses candles aqui de indefinição e tal, e ele fez uma barra aqui que fechou na máxima, né? No caso aqui, perto dos 128.500. Exatamente a última retração de Fibonacci e muito perto desta linha de tendência aqui, né? Então, o que acontece? Se ele der uma extrapolada aqui até o 129, 129.300 e marcar uma nova configuração de topo, para mim é uma oportunidade de venda, tá? Lembrando que, olha só, eu quero chamar a atenção para quando nós estávamos aqui. Imagina o seguinte, isso aqui fez toda essa baixa, né? Aí veio aqui e fez uma alta. Quando chegou aqui, olha só, começou a dar sinais de que ia cair. Depois ele pega e faz um rompimento desse daqui. Então, parecido com essa situação aqui. Aí ele pega, fica brigando, tenta romper mais uma vez, aí de repente abre com gap de baixa e faz toda essa pernada. Então, isso é uma característica do índice, tá? Assim como a gente vê aqui, olha só, ele também estava subindo, fez 1, 2, 3, acionou essa venda aqui, aí depois ele abre com gap de alta e rompe aqui o topo, faz um falso rompimento e depois entrega a rapadura. Então é muito comum o índice fazer isso daqui, essa busca de liquidez. Por isso que eu não estou com posição vendida, nem posição comprada, né? Neste momento, mas eu estou de olho aqui, se ele me der uma oportunidade aqui de venda nos 60 minutos, eu começo a montar uma posição vendida. Ainda não comecei, tá bom? Então, olhando aqui os 60 minutos, a gente vê, como eu disse, ontem ele fez um rompimento e hoje ele está deixando aqui uma bandeirinha que pode romper. Se tiver esse rompimento, tem uma compra para day trade, tá? Não tenha medo de fazer, porque os 60 minutos aqui está muito bonito, né? E ele ficou bastante tempo aqui acumulando, então ele pode realmente ainda dar mais uma pernadinha aqui, 129, 129.500, alguma coisa assim, tá? Então tem um espacinho para andar e pelo menos para day trade dá para fazer isso. Quando é que nós vamos começar a vender este índice? E se vamos vender, né? Então vamos supor que ele chega nesta região aqui que nós falamos, né? Aí ele pega, volta aqui, vem fazer o teste desse fundo, aí tenta subir, falha em fazer um novo topo e perde o fundo. Aí essa é a situação que eu espero para começar a fazer uma venda nesse índice, tá? Antes disso, nada. O dólar, é a mesma coisa invertido, né? Então tivemos aqui uma barra de baixa ontem importante, 55 pontos, né? E ele está vindo buscar aqui essa retração de 50% de FIBO aqui, exatamente no 5.400, coincide com esses fundos aqui e tal, e depois a última retração aqui é no 5.300, 5.330, que coincide aqui com esse topo anterior rompido, né? Então faz sentido, tanto ele vir aqui e se segurar, quanto ele vir aqui e se segurar. Não sabemos em qual das duas regiões ele vai segurar, por enquanto ele está para baixo. Então ontem para day trade deu uma venda aqui, e muita gente lá na comunidade se aproveitou, né? Teve gente que vendeu logo na abertura aqui e deu um tradezinho aqui que deu um caldo, né? Você vê, essa venda aqui ela chegou a andar 20 pontos, né? Então
nós temos que comemorar. Eu sempre falo lá na comunidade, nós estamos acostumados a fazer trades mais longos, né? Trades de 1.000 pontos no índice, de 30, 40, 50 pontos no dólar, mas não é todo dia que tem esse trade. Então, quando se faz um trade de 15, 20 pontos no dólar, tem que comemorar, porque esse é uns 150, 200 pau por contrato, né? Se tiver com um contrato só. Não é pouca grana, tá? Então temos que comemorar. E aí então o que eu digo aqui é que os 60 minutos ainda continua para baixo. Se por um acaso ele vier nesta região aqui e aí configurar um fundo, vamos supor que abre com gap de baixa, e aí começa a fazer alguma coisa assim parecida com isso daqui, né? Aí a gente compra, né? Mas fora isso, até prova em contrário, para day trade é venda, tá? E swing trade não tem nada o que fazer enquanto ele não virar para cima. Olhando aqui as small caps, olha só, uma bela de uma engolfada aqui das small caps. E aí eu volto a dizer por que eu desconfio desses movimentos nessas regiões aqui de resistência. Porque nós estávamos aqui também com essas small caps, olha só, vinha de uma tendência de baixa, né? E aí fez uma reação, de repente faz uma barra assim que você fala, agora vai, né? Aí ele pega, vem aqui, falha e perde o fundo, tá vendo? O mesmo desenho que eu fiz no índice, vale aqui para small caps. Então estou esperando que ela faça isso daqui, porque de qualquer jeito nós temos um topo, depois um topo mais baixo, e aqui ainda é um topo mais baixo. Então isso daqui não mudou, né? E aqui a gente tem fundo mais baixo, fundo mais baixo. Essa situação não mudou, então eu estou na espera de uma configuração de venda aqui nessas small caps. O Itaú ontem fez uma barra de força, ele tem que romper esses 33,50 aqui para dar compra, né? Bradesco continua na mesma coisa, é só para baixo. A Sambi ontem fez uma reação aqui de fundo, eu acho que vai ter um tempo de briga aqui, assim como ele fez aqui, né? Ficou brigando um tempo aqui, vamos ver o que acontece. Não está muito fácil de operar Sambi não. O Banco do Brasil, para mim, é só para baixo. Ontem tivemos mais um dia de baixa aqui, deu venda, né? E deu bom essa venda aqui, olha, chegou a dar mais de 1%, para o Banco do Brasil é bastante. A Vale está complicada, o minério de ferro está caindo lá fora, então é possível até que abra com gap de baixa, não recomendo se envolver. E a Petrobras ontem ficou pensando o que vai fazer. Então você vê que se por um acaso ela fizer uma barra de baixa hoje, nós temos aqui mais um topo mais baixo, depois de fundo mais alto. Então assim, bem complicado essa Petrobras para operar, tá bom? Então cuidado, procure outras coisas mais fáceis. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, aliás, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais sobre o método DX, como operar com a gente na sala ao vivo, ter acesso à carteira VIP que está voando, clique na descrição do vídeo aqui, onde tem o link para o método DX. Valeu, um abraço.